Oi, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Luciana Ligório, você está no Pipoca Crítica. Então, como você sabe, quartou e quarta-feira é dia de documentário. E essa semana a gente vai falar de um documentário muito especial, mas algo assim que o Brasil fez de uma qualidade impressionante, que eu estava assim, eu até já cheguei a fazer uns shorts aqui, mas eu resolvi indicar ele para vocês, porque é um documentário produzido pela Netflix de uma qualidade maravilhosa e realmente emocionante. Hoje é dia de Doc Pipoca. E nesse Doc Pipoca muito especial, a gente vai falar de um documentário que trata do acidente do voo da TAM 3054, que aconteceu em 17 de julho de 2007. Sim, galera, Congonhas, uma tragédia anunciada. Bom, primeiro eu quero falar que esse documentário é uma obra-prima. Tá, primoroso. Ele é emocionante de todas as formas que você consegue imaginar, porque os familiares das vítimas, eles dão depoimentos simplesmente impressionantes. Mas esse documentário, ele vai além do que simplesmente ouvir o depoimento das pessoas e dos sobreviventes. Aliás, um dos depoimentos que mais me chamaram a atenção foi de um sobrevivente que estava no prédio ao lado. Gente, vocês sabiam que o avião da TAM bateu em um prédio que trabalhava com os produtos TAM? Tipo, era realmente, era um prédio da TAM? Gente, que loucura foi isso, né? Então, além desses depoimentos, a série ainda vai trazer muitas coisas, como, por exemplo, o porquê, os motivos, o que aconteceu naquela época, o que está na caixa preta e os motivos políticos por trás daquele acidente. Os detalhes de como aconteceu, os problemas que eles tiveram, o trabalho fantástico do IML, o trabalho dos bombeiros e, pelo amor de Deus, gente, como que deixaram isso acontecer? É por isso que o nome do documentário é Congonhas, uma tragédia anunciada. O momento que o Brasil vivia, aquele momento era o boom, né? Assim, estava um boom econômico. E foi um momento entre 2006 e 2007 chamado de o caos nas companhias aéreas. Gente, era simplesmente o terror de quem ia viajar. Os aeroportos estavam lotados. Tinham passagens da Gol, que eu me lembro que era R$1 para você ir e você só pagava a volta. E era muito barato. Obviamente que isso lotou os aeroportos que não tinham mais condição de atender. Mas na cabeça deles o importante era vender. Enfia esse povo no avião para poder a gente ter lucro. E eu não vou dizer que eu sou contra o lucro, não, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que as empresas, elas têm que realmente trabalhar de forma para ganhar dinheiro. Afinal de contas, né? Uma empresa é para gerar lucro. Mas esse lucro tem que vir acompanhado de muita responsabilidade. Principalmente porque você lida o tempo todo com vidas de pessoas, né? O documentário estreou no mês passado na Netflix, né? E ele fez um sucesso estrondoso. E por que eu trouxe ele aqui para vocês, né? É um momento mesmo de a gente fazer uma reflexão. Porque muitos problemas aconteceram naquela época e muita coisa foi consertada, por assim dizer. Muita coisa mudou na aviação por causa desse acidente. Gente, foram 199 vítimas e dessas 199, 12 estavam no prédio. Você não tem ideia, teve gente lá que perdeu a mãe e 2 filhas e essa senhora mexeu demais com o meu coração. Mas imagina a batalha desse pessoal também, não só por causa de receber uma indenização. Eu acho que nesse momento não era nem isso. Mas teve gente que perdeu o irmão, teve gente que perdeu os pais e teve gente que perdeu os filhos, a filha. 2 homens que não se conheciam, uma filha estava em Porto Alegre fazendo uma faculdade e trouxe a amiga de lá para passar as férias em São Paulo e as 2 morreram. Vocês conseguem imaginar a dor de 2 famílias que não se conheciam pessoalmente, mas se conheceram pela dor. E isso são 3 episódios que trazem assim a sua emoção à flor da pele. Mas ela também fala do lado político da coisa, fala de onde a Infraero errou, onde a ANAC errou, onde
gente, é um documentário completo sobre o que aconteceu, né, nesse dia tão fatídico para a cidade de São Paulo. Você consegue imaginar? Eu acho que todo mundo lembra quando isso aconteceu. Eu acho que todo mundo que estava vivo, respirando naquela época e tinha, sei lá, mais do que seus 15 anos e prestava atenção em notícias, lembra do que aconteceu. Foi algo surreal. Um avião não conseguiu aterrissar, bateu com um prédio e matou todo mundo que estava no avião e 12 pessoas que estavam no chão. Então, assim, é inacreditável, mas o documentário da Netflix, ele vale a pena você assistir, porque é primoroso a qualidade e a forma como eles montaram essas histórias, tá? Prepara o lenço, porque você vai chorar bastante, né? Se você tem um coração mole como o meu, mas se você tiver um pouquinho de empatia, já é o suficiente para debulhar em lágrimas. Eu chorei os 3 episódios, tive motivo para isso. Então ele vai contar desde o início o que aconteceu para chegar nesse momento fatídico, e a partir desse momento fatídico, os familiares não saber. Gente, se eu não me engano, quando a gente entra no avião que ele decola, já tem uma lista de quem estava dentro do avião, né? Pois é. Até isso, os familiares sofreram muito, porque essa lista demorou muitas horas para sair. E tem reportagens da época, então é muito emocionante. É simplesmente sensacional. Eu passei aqui hoje para indicar esse documentário para vocês. Congonhas, uma tragédia anunciada na Netflix. Pois é, e se você ainda não está inscrito nesse canal, meu amigo, se inscreve, deixa o seu like, porque a gente vai trazer muitas novidades aqui para vocês. De documentários, de streams, de cinema, enfim, de tudo que tiver aí possível de trazer para vocês, a gente vai trazer de novidade, tá? Eu assisti o filme do Stitch, ele vai estar amanhã aqui no Bora Pro Cinema, que sai nas quintas-feiras, e aí eu vou dizer para vocês o que eu achei desse filme. Será que foi bom? Será que foi ruim? Amanhã o vídeo tá no ar pra vocês, pra ver se vale a pena levar os seus pimpolhos para assistir o live action do Stitch. Por hoje é só, meus queridos. É isso. Assista Congonhas, uma tragédia anunciada na Netflix.